Queridos, hoje nós vamos começar a segunda metade da carta de Paulo aos Filipenses. E parece que foi ontem que nós começamos, né? Mas nós já estamos na 9ª parte desta série que tem abrangido toda a carta de Paulo à igreja que se localizava em Filipos, uma carta que ele escreve da prisão. E nós temos visto, irmãos, nas últimas semanas todas, este tema que está projetado, que nós já estamos familiarizados com ele, começamos com ele desde o começo, que este é o tema de toda a carta de Paulo aos Filipenses. A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Como os irmãos estão percebendo, nós colocamos ali na descrição do texto que esta parte será ou abrangerá todo o capítulo 3. E nós estamos hoje destacando, em particular, o versículo 1 até o versículo 11. Significa que a mensagem, como nós fizemos nas duas últimas, vai ser uma mensagem por partes, ou como se fosse uma mensagem só por partes, dentro do capítulo 3, dentro da mesma lógica, da mesma mensagem que Paulo começa no capítulo 1. Isso nós temos que fazer assim, meus irmãos, porque não dá de maneira nenhuma para nós corrermos no texto e deixarmos para trás detalhes preciosos. E eu lhes digo que mesmo hoje, ficando apenas com 11 versículos, eu já tenho, como sempre lhes falo, que dar uma selecionada, né? Tirar alguma coisa não dá, senão a gente vai ficar aqui 1h30, 2 horas, porque sempre o texto tem muita riqueza. Isso se dá em especial, irmãos, pela mente do apóstolo Paulo e também pela riqueza do idioma no qual ele escreveu, que é o grego koiné. Quando a gente faz essa transposição para o português e a gente começa a ver as cores que o texto tem, isso é de por demais importância. Então hoje, meus irmãos, completando essa grande ideia que nós vimos aí, do livro inteiro, esse grande tema, melhor, do livro inteiro, a grande ideia do nosso texto de hoje é o seguinte: nossa alegria está centrada em Cristo. Parece curtinho, mas nós vamos ver a complexidade desta frase. Nossa alegria está centrada em Cristo. E hoje, meus irmãos, mais do que nunca, pelo menos nas nossas vidas, não na história do cristianismo, mas mais do que nunca nas nossas vidas, nós temos visto a necessidade de reafirmar um cristianismo no qual Cristo basta, no qual Cristo é suficiente, no qual Ele é o centro, Ele é o anseio, é aquilo que nós desejamos. Porque este é o tipo de cristianismo que você não encontra no programa de televisão. Esse é o tipo de cristianismo que nós muitas vezes não encontramos na grande parte dos livros que são produzidos. E esse é o cristianismo que nós vamos buscar para realmente alimentar e fundamentar, arraigar a nossa vida. Por que eu sei disso? Porque este é o cristianismo pregado por um homem que está preso, com risco de perder a sua vida, mas não perde o foco de Cristo Jesus. E como nós vimos, irmãos, de todas as semanas, se por acaso você não pegou o fio da meada, graças à tecnologia você pode acompanhar online, ou rever, ou ver online. Como nós vimos, você não encontra lamúria, você não encontra chororô, você não encontra um homem dizendo: orem por mim, para que o imperador tenha piedade, orem por mim, para que percebam que eu não sou nenhuma ameaça, sei lá. Ou então, pede para o primo, do tio, do senador que você conhece, para me dar uma chance. Você não vê esse homem agindo assim. O foco de toda a carta, como nós vimos desde o começo, é Cristo. E agora, meus irmãos, Paulo surpreende mais uma vez, como da forma que ele vai começar o texto do capítulo 3 que nós vamos ler hoje. Eu tenho certeza que com essa introdução você já teve tempo de abrir. E o texto diz o seguinte, nós vamos ler juntos o versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança,
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu li esse texto, eu tenho aquela grata impressão de que ele fala por si. Mas quando nós começamos a cavucá-lo e olhar mais de perto, nós começamos a perceber algumas coisas preciosas, alguns detalhes que eu gostaria muito de pedir a sua atenção e nós compartilharmos hoje. E que durante a semana você medite, usando a raiz hebraica, que você rumine isso durante a semana e no seu grupo de vida, chegue lá preparado, na ponta dos cascos, na ponta da cadeira, para dizer, olha, isso aqui foi muito importante para mim. Deus falou comigo graciosamente através da sua palavra. Nossa alegria está centrada em Cristo. Como? Se esse homem está preso. Como? Se na semana retrasada nós vimos que a quase morte de Epafrodito trouxe grande preocupação e o espectro de tristeza, tanto para ele, como seria no caso da igreja dele lá em Filipos. Nós percebemos, meus irmãos, que aquelas circunstâncias que você enfrentou esta semana, este mês, refletem outro texto de Paulo. Não hão de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Este é o foco, meus irmãos, da visão paulina. Ele tira completamente a atenção dos filipenses, aquilo que ele está vivendo, e coloca em algo muito mais precioso, que é Cristo. No versículo 1, meus irmãos, nós vamos aprender a primeira lição desta noite, que é a seguinte: a alegria em Cristo reside em uma renovada obediência. A alegria em Cristo reside em uma renovada obediência. Versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. O finalmente, irmãos, que o nosso texto começa, não é que ele está apontando para que ele propriamente vai terminar a carta, porque na verdade a gente está na metade do caminho. Ainda tem o capítulo 3 todinho, o capítulo 4, temos ainda um bom percurso pela frente. Mas na verdade, irmãos, é um estilo paulino de que ele está mudando de tema, ou trazendo uma conclusão depois do texto anterior. Ele está evoluindo o argumento dele para algo novo, para algo importante, como sempre, no seu ensino. E o tema é a alegria em Cristo, que esteve nas entrelinhas desde o começo da carta. Mesmo, irmãos, com opositores, mesmo com prisão, mesmo com um companheiro sobre risco de morte, nada muda a alegria de uma vida centrada em Cristo, que vive acima das circunstâncias. E quando eu lembro disso, irmãos, eu lembro de um cântico que nós gostamos de cantar aqui na igreja, em que uma parte do cântico diz, ele me faz andar, e a gente repete 30 mil vezes, e aí diz, acima deste mundo, acima do pecado, acima da conta de luz, não tem na letra não, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Acima do aumento da gasolina, acima do aumento da carne, 20% essa semana, se você não sabia, não percebeu. Acima da doença, acima do desemprego. A música e nem a passagem bíblica significa, meus irmãos, que esta alegria é meio do João Bobo, né? Que não sabe bem o que está acontecendo, não. É apesar e atravessando a tempestade de areia. Esta é, meus irmãos, a visão de Paulo. Que esta alegria é mesmo preso como eu,
ou livre como vocês, a circunstância não é o ponto aonde ela se baseia, é Cristo. Então, meus irmãos, no nosso verso 1, Paulo fala algo interessante a respeito de como essa alegria vai logo depois se relacionar com o fator de repetir coisas edificantes, repetir coisas necessárias, repetir a sã doutrina. O entendimento é que esta repetição possa ser algo que Paulo já ensinou aos filipenses quando ele plantou essa igreja 10 anos antes, uma década antes, e no tempo que passou com essa igreja. Provavelmente aquilo que nós vamos ler agora, meus irmãos, e nas próximas semanas no capítulo 3, Paulo já ensinou esta igreja quando plantou e quando edificou, quando começou o trabalho em Filipos. E como ele coloca aqui, meus irmãos, eu confesso, é um confronto pessoal para mim. Eu sou uma daquelas pessoas, irmãos, que não gosto de me repetir. E eu não gosto de insistir com a teimosia alheia. Esse é um grande defeito de personalidade que eu tenho. Eu sou deficitário em perseverar com aquele que tem complexo de João Bobo ao contrário. Você sabe o que é o João Bobo, né? Aquele boneco inflável que você coloca deitado e levanta, coloca deitado e levanta. Mas eu confesso, irmãos, que tem muita gente que é ao contrário. Você coloca de pé, o cara deita, coloca de pé, o cara deita. E eu tenho pedido muita graça a Deus, mas eu vejo, meus irmãos, que pela graça de Deus existe outro tipo de pessoa. E esse talvez seja muito mais do que Paulo está falando aqui. Que é aquela pessoa que você insiste porque ela está interessada em aprender mais. Ela está interessada em acertar agora. Ela está interessada em conhecer mais profundamente. Ela está interessada em ir adiante da onde ele já esteve no conhecimento da palavra. Então Paulo diz o quê? É importante que eu explique 1000 vezes que seja necessário, para que vocês possam aprender. Bem, independentemente disso, o foco do texto é o valor de revermos os valores básicos da fé cristã, os fundamentos da sã doutrina e do nosso proceder. Isso, diz Paulo, é algo que traz segurança. Sabe, meus irmãos, uma coisa muito importante que eu tenho percebido, o grande fator que tem resultado na ruína de muitos cristãos, preste muito bem atenção nisso, e de muitas igrejas na história do cristianismo, é porque eles começaram a não valorizar as coisas mais básicas da fé cristã. As disciplinas, a sã doutrina. Já li a Bíblia mês passado. Esse negócio de orar todo dia é coisa para pastor, para missionário. Coisa para quem não tem muito o que fazer, né? Quando eu ficar idoso, estou aposentado, vou ter bastante tempo livre, aí eu vou ter um ministério de oração. E nós não percebemos, meus irmãos, que quando a gente começa a ler a vida das pessoas que marcaram a história do cristianismo, não tem para onde correr. Eram pessoas profundamente conhecedoras e que estavam no convívio da palavra e gente de oração. Quando se fala da sã doutrina, meus irmãos, aí é que piora. Como é que está o reflexo de muitas igrejas hoje? Faz uma programação bem legal, bem divertida, aí atrai aquela carrada de gente. Aí dessa carrada de gente, uma grande parte vai embora, né, porque só queria a mesma diversão, e alguns ficam. E aí eles continuam fazendo programações e mais divertidas para essas pessoas poderem ficar. Mas Paulo está nos mostrando, meus irmãos, naquilo que ele vai falar agora, que a base da fé cristã, a base da sã doutrina, é indispensável para que, se você pudesse olhar para o seu futuro daqui a 10 ou 20 anos, você esteja firme no Senhor. Aquilo que você crê é que vai, meus irmãos, soldar, arraigar, cimentar a sua vida em Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, as igrejas têm alimentado os seus membros com aquele curso 10 passos para uma vida financeira vitoriosa, 15 passos para um casamento bem-sucedido.
Alguns dias atrás uma pessoa me perguntou por que eu era crítico do livro chamado Casamento Blindado, que é publicado pelo pessoal desse canto aqui. E eu expliquei para ele que a palavra de Deus é que fundamenta o lar cristão. Não um livro com um monte de bons ou ruins conselhos, não importa, em que você vasculha de começo ao final e encontra lá 3, 4 versículos perdidos no meio do caminho. Perceba, meus irmãos, deixa eu explicar isso de outra maneira. O pastor que eu estava com ele agora em Manaus explicou para mim que ele havia comprado os direitos autorais de um determinado livro, achando que era ótimo, porque alguém havia lhe indicado. E neste livro, o autor pegou os 5 estágios do luto, que agora já são 7, já evoluiu, né? Mas os 5 estágios do luto, ao criado na década de 60, se eu não me engano, e a partir disso, foi para a palavra, tentando ancorar aquilo na Bíblia. Você está entendendo o que ele fez? Ele pegou algo criado por um homem, na verdade, inclusive por uma mulher, e foi para a palavra tentar, sabe o nome da pessoa, né? Foi para a palavra tentar justificar que aquilo era verdade. E nisso, aí serve você atropelar o texto, você, né, violentar o texto, você forçar o texto para poder sustentar aquilo, terminar o livro e vender. Qual é a postura, meus irmãos, do cristão? Eu vou para a palavra. E ela vai trazer a resposta, se for este caso, para o meu luto. Ela vai trazer a resposta para a minha dor. Não da psicologia para a palavra, mas a palavra regulando o que de certo ou errado a filosofia, a psicologia, a sociologia, o que quer que seja, possa descobrir. Como é que nós temos, meus irmãos, uma vida arraigada desta maneira? Repetindo, vez após vez, ano após ano, aquilo que Deus tem entregue aos santos de uma vez por todas. Você já reparou, você ainda não chegou na leitura do Novo Testamento este ano. Nossa leitura ainda não está no Antigo Testamento, a não ser uns 2 ou 3 fenômenos aí, mas o resto está no Antigo Testamento ainda. Você reparou, ano passado, na leitura do Novo Testamento, como Paulo repete os assuntos vez após vez? Justificação, regeneração, santificação, glorificação. Aí vai para outra carta e Paulo fala todas as mesmas coisas. Perdão de pecados, cruz, graça. Dá quase para perguntar a Deus, será que Deus não tinha nada diferente para inspirar Paulo, não? Meus irmãos, essas são as coisas básicas e necessárias que vão trazer fundamento à nossa vida. E são as coisas que nós precisamos compreender e ter a nossa vida centrada em renovada obediência. Um dos efeitos disso, meus irmãos, na nossa vida é que nós vamos perseverar e preservar a pureza e a centralidade correta nas nossas vidas, da Igreja do Senhor, em face a tantas novidades no nosso dia. E para comprovar isso, no final deste culto, o líder do seu grupo de vida vai lhe procurar para falar para você sobre o material da nossa próxima matéria na IBD. E adivinha qual é o tema da nossa próxima matéria? Doutrinas básicas. Pastor, de novo, a gente já não viu isso de certa forma naquele outro material assim? Vimos. E vamos ver de novo. Meus irmãos, não é que o seu pastor não tem outro tema para falar, não, é porque não há outro tema do qual nós devamos falar. Tudo gira em torno da sã doutrina, tudo gira em torno da palavra, tudo gira em torno daquilo que ela nos ensina. Ontem, falando sobre o lar cristão, um dos meus professores está aqui, ele deixou claro, meus irmãos, que antes dos conselhos a maridos, a esposas, a filhos, a pais, etc., vem o quê? A palavra. A obediência à palavra é que vai levar-me a uma vida no lar, equilibrada e centrada. Então, meus irmãos, o texto continua. E depois de nos ensinar que a alegria em Cristo reside em uma renovada obediência, Paulo nos ensina que a alegria em Cristo reside em discernir a verdadeira espiritualidade da falsa. A alegria em Cristo reside em discernir a verdadeira espiritualidade da falsa. Perceba, meus irmãos, que o que Paulo vai tratar aqui não é exatamente o que acontece nos nossos dias, mas o reflexo, a essência está presente nos nossos dias. Porque uma das coisas que mais existem no meio do chamado cristianismo hoje é falsa religiosidade. E o que Paulo vai nos dizer aqui?
Depois de avisar que ele vai tratar de coisas que ele já tratou, ele começa agora a enumerar os problemas no versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo então mostra, meus irmãos, sua preocupação com as más influências, as influências ruins que os filipenses estavam recebendo. Perceba que não se trata de uma possibilidade, mas Paulo está falando de uma realidade, algo que já está acontecendo. A esta realidade, o aviso de Paulo é: cuidado, tenham cautela, literalmente percebam atentamente. Cuidado com quem? E aí Paulo, meus irmãos, usa termos bem carinhosos. Só que não. Os termos usados por Paulo, meus irmãos, demonstram a seriedade com que o ataque à fé cristã deve ser encarado. Paulo usa o termo cães. Esse é um derivativo da cultura judaica que chamava aos gentios, ou seja, aos não-judeus, dessa maneira. Esses cães gentios, não é isso? Porém, junto ao resto da descrição, nós percebemos que Paulo não fala, na verdade, de gentios. Parece que ele está exatamente atacando os judeus, convertidos ou falsos convertidos, o texto não deixa claro, que se infiltraram na igreja para corromper a fé e praticar o mal. Nós podemos afirmar isso porque a tradução literal do versículo 2 é a seguinte: cuidado com os cães, cuidado com esses que são obreiros do mal, cuidado com os mutiladores da carne. Aonde na sua Bíblia está traduzido circuncisão ou falsa circuncisão, literalmente no grego é mutiladores da carne. Pastor, não entendi, deixa eu explicar. Se você não está familiarizado com o costume judaico, meus irmãos, o bebê, ao 8º dia, menino, ele era circuncidado. O que é a circuncisão? Praticamente a mesma coisa que a moderna operação de fimose, aonde a pele do prepúcio era cortada, era um sinal no Antigo Testamento da aliança do povo com Deus. Então todo menino, ao 8º dia de vida, era circuncidado. Perceba, meus irmãos, que Paulo, apesar da tradução na nossa Bíblia, não usa o termo circuncisão. Ele usa o termo mutiladores da carne. Sabe por quê? Porque não existia mais necessidade de circuncisão. Na nova aliança, os costumes da velha já haviam passado. Então agora, esses que estavam defendendo dentro da igreja o costume da circuncisão, nada mais eram do que mutiladores da carne. Porque não havia nenhum valor espiritual nisso. Não havia nenhum valor cristão nisso. Pastor, mas como é que isso se relaciona conosco hoje? Meus irmãos, relacionam porque hoje tem muita gente que olha para o Antigo Testamento e quer importar coisas para o Novo Testamento. Nós poderíamos dizer hoje, meus irmãos, aquelas pessoas que pagam 400, 500, 600 reais na internet para comprar um chofar. O que é um chofar? É um chifre de carneiro que no Antigo Testamento era usado para coordenar as batalhas, mas também era usado muitas vezes profeticamente. E querem ficar dentro das suas igrejas tocando chofar. Nós podemos dizer, meus irmãos, que eles são hoje apenas tocadores de chifre, tocadores de berrante, porque não tem nenhum efeito espiritual nos nossos dias. Esta semana uma pessoa me perguntou se havia algum sentido orar, preste bem atenção, nas roupas do seu marido para quebrar o feitiço que a amante colocou sobre ele. E isso ela recebeu, essa pessoa, de um pastor. É o misticismo. São as coisas sem sentido nenhum, sem nenhum elo com o evangelho, que tem sido importado para dentro das igrejas. Paulo, meus irmãos, a expressão obviamente é popular, está se revirando no túmulo. Porque um monte de costumes que não tem nada a ver conosco têm sido trazidos. A igreja, meus irmãos, muitas vezes falha em obedecermos aquilo que a palavra coloca e começamos a trazer coisas que não tem nada a ver conosco. Então, a advertência serve para nós também hoje. Cuidado com aqueles que têm trazido costumes que não são cristãos para dentro da igreja cristã. Algum tempo atrás uma pessoa pediu que eu orasse com óleo sobre o carro dela. E o mais interessante é que essa pessoa nem cristã é, nem crente é. Eu falei, mas por que você quer que eu faça isso? Não, porque eu vi na televisão que é bom.
E a população, meus irmãos, anda confusa com o que é evangelho e o que é o misticismo que é pregado hoje. Então Paulo fala, cuidado com esses. E aí no versículo 3 ele diz, pois nós é que somos a circuncisão. Agora, meus irmãos, é interessante que Paulo realmente usa o termo circuncisão. Então perceba, meus irmãos, que Paulo está dando uma cutucada. Paulo está dando aqui uma cutucada naqueles que se opõem ao verdadeiro evangelho. Eles são mutiladores da carne, mas nós somos a verdadeira circuncisão. Por quê? Porque nós circuncidamos nossos filhos ao 8º dia? Claro que não. Eu não me lembro de nenhum irmão aqui na igreja que diz, pastor, eu quero lhe convidar para a circuncisão do meu filho ao 8º dia. Não, não aconteceu. O que Paulo está falando, meus irmãos? Ele diz, nós é que somos a circuncisão. Aí ele explica, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós que não confiamos em coisas exteriores, mas naquilo que Deus, em Cristo, fez dentro de nós. O contraste de Paulo, meus irmãos, vem na continuação quando ele fala dessa circuncisão espiritual, a verdadeira circuncisão. Não meramente um rito exterior no corpo, mas algo realizado interiormente pelo Espírito, através do qual nós podemos adorar a Deus. Não nos vangloriamos, irmãos, numa religiosidade externa, fabricada, humana, mas nos gloriamos nos feitos dele, do Senhor, em nossas vidas. O que significa para nós? O diferencial, irmãos, de uma verdadeira espiritualidade é o efeito de olharmos para um Deus 3 vezes santo e que subsiste completamente longe e independentemente de nós. Depois nós olharmos para a nossa pecaminosidade, a nossa impureza, então nos gloriarmos no que Ele está fazendo através de nós. É o que nós falamos agora no louvor. É poder chegar até o monte do Senhor e ser aceito. Perceba, meus irmãos, é como se eu estivesse, comparando de forma limitada, muito mal vestido, calça jeans surrada, camiseta normal, tênis. E aí eu chego naquela festa, naquela mais chique que você já pode sequer já ter imaginado. Todo mundo de black tie, as mulheres de longas, caríssimos, cabelos que ficaram o dia inteiro para serem feitos, tiaras e joias. Você se sentiria bem? Eu não me sentiria bem para chegar nem no portão para dar uma olhadinha. Parecia aquele plebeu que fica olhando para dentro do castelo da nobreza. O que o texto fala, meus irmãos, é que sem nenhum aparato exterior, sem nenhuma religiosidade exterior, eu não só posso entrar nessa festa, onde todos aparentemente estão vestidos melhor do que eu, mas o meu nome está na lista de convidados. Eu sou recebido pela pessoa na porta. Ele nem pergunta quem eu sou, porque quando ele olha para mim, ele reconhece o dono da festa. Ele reconhece a Cristo. Quando ele olha para mim, ele não vê minha calça jeans, não vê minha camisa velha e desbotada, não vê o meu tênis, que, diga-se passagem, é o único que eu tenho. Ele vê alguém vestido em gala, em pompa, em ocasião, por causa de Cristo. Paulo está dizendo, eles estão maltrapilhos, porque estão confiando na exterioridade da sua religiosidade. Mas nós nos gloriamos, nós estamos satisfeitos nele, em Cristo, porque não temos confiança alguma na carne. Queridos, pouco importa o que eu e você fazemos pelo reino. Pouco importa se nós ou alguém é usado para plantar um enorme ministério, ou está lá no fundo da floresta pregando aos ribeirinhos. O que importa, meus irmãos, é que todos nós estamos debaixo da obra que Cristo fez nas nossas vidas. Todos nós estamos iguais, vestidos com os méritos dele, vestidos com a glória e com a honra dele. A alegria em Cristo reside em renovada obediência. A alegria em Cristo reside em discernir a verdadeira espiritualidade da falsa.
Será que eu tenho olhado para a minha vida e discernido, eu tenho andado despido de qualquer honra pessoal? Eu tenho andado não me importando com nada que eu faça, como se isso trouxesse para mim alguma divisa, né? Como um militar. Como se isso trouxesse para mim algum mérito. Mas eu tenho andado nos méritos de Cristo. Só para terminar, meus irmãos, eu fiquei impressionado como alguém, umas 2 semanas atrás, ficou revoltado com um amigo meu que postou aquela frase, o autor me foge, que não é muito conhecido, que diz que o evangelho, que o cristianismo, perdão, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. E ele se sentiu ofendido. E ele começou a colocar no seu argumento tudo que ele é. Porque eu sou amado, porque eu sou santo, porque eu sou justo, porque eu sou... Diga-se passagem, irmãos, nenhuma dessas coisas é mentira. Você é amado. Em Cristo você é santo, você é justo. Inclusive nós vimos hoje de manhã sobre justificação em nosso EBD. Tudo é verdade. O duro, meus irmãos, é quando o servo se vangloria de alguma coisa pelo qual mérito algum teve. E não gosta de ser chamado de mendigo porque é humilhante. Entramos no baile de gala, sim. Mas nunca se esqueça, meus irmãos, que por baixo da roupagem de gala dele está sua calça jeans e sua camiseta velha. Terceiro lugar no texto de hoje, meus irmãos, depois de uma renovada obediência e discernimento da verdadeira espiritualidade, a alegria em Cristo reside em discernir o valor eterno do efêmero, o valor eterno do passageiro, o valor eterno do sem valor, daquilo que não vai ficar, daquilo que não tem de maneira nenhuma algo do qual eu possa realmente me alegrar com isso. E como isso traz a nossa alegria? O texto continua, meus irmãos, depois do versículo 3, Paulo fala: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Para comprovar, meus irmãos, que não devemos confiar nos nossos feitos, nos feitos da carne, da religiosidade, Paulo agora expõe o seu, entre aspas, currículo religioso. E ele deixa claro, meus irmãos, que este pedigree religioso, se isso servisse de alguma coisa, ele seria o maior beneficiado disso tudo. Se isso servisse para alguma coisa, ele teria utilizado isso. Ele teria dado uma carteirada. Ele teria usado para se apresentar. Inclusive ele fala, se alguém pensa, o que é claramente um desafio aos judaizantes para que eles possam apresentar as suas credenciais. Então perceba, meus irmãos, que Paulo agora, já que eles querem entrar numa comparação, vamos entrar. Esses judaizantes provavelmente nunca fizeram na sua vida e não tinham nenhum dos méritos judaicos que Paulo tinha. Então Paulo agora, meus irmãos, vai começar a falar do seu currículo, como eu disse, do seu pedigree. Preste atenção, versículo 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Nessa primeira parte, meus irmãos, Paulo vai tratar de elementos dos quais ele não teve nenhuma escolha. Ele nasceu assim. Então ninguém pode, por exemplo, dizer, poxa, eu sou muito orgulhoso de ter nascido branco ou negro. Para bolas, o que você fez para ter nascido branco ou negro, ou pardo, ou amarelo, ou azul, que seja? Você nasceu assim. Então isso é algo do qual você não tem controle nenhum, do qual você não tem nenhuma opinião. Paulo está dizendo, a primeira coisa que me coloca acima desses judaizantes é como eu nasci. Então perceba, como ele nasceu, poder apontar para Paulo como algo que Deus teve preferência por ele. Tudo isso ele colocou em Paulo. E grande parte dos seus opositores, nenhuma dessas coisas tinha. Quais são? Vamos detalhar. Deus abençoou Paulo, no ponto de vista judaico, em ele ser circuncidado ao 8º dia. O que significa? Que ele era judeu da gema. Que ele era judeu de raça pura. Ele não era
Um prosélito, o que é um prosélito? Era um gentio, um não-judeu, que se convertia para o judaísmo. Como, por exemplo, eu com 45 anos. Se eu me tornar judeu, com 45 anos eu tenho que cumprir todo o ritual judaico, inclusive a circuncisão, com 45 anos de vida. Ele foi ao 8º dia, como todo bom menino judeu de boa família judaica, era circuncidado. E também ele não era um ismaelita, porque o ismaelita é circuncidado com 13 anos de idade. Então Paulo fala, eu sou judeu legítimo, circuncidado ao 8º dia. O pessoal está comparando o currículo de Paulo. O que mais, Paulo, que você é? Então ele fala também que ele pertence ao povo de Israel. Não apenas nasceu, mas ele nunca abandonou este povo. E você sabe, tanto quanto eu, nós já vimos diversas vezes na igreja, como o povo israelita é orgulhoso da sua nacionalidade. Então ele fala, eu sou israelita. Mas não só, o texto diz que além de israelita, ele é da tribo de Benjamim. Tal e qual o primeiro rei de Israel, Saul, xará de Paulo. Se você lembra bem, antes de se converter, e até pouco tempo depois da sua conversão, o nome de Paulo era Saulo, que nada mais nada menos é, meus irmãos, da forma grega de Saul. Então eles eram xará. Então Paulo está dizendo, eu sou da tribo do primeiro rei de Israel. Eu sou de uma das tribos que menos se corrompeu na história do povo de Israel. E não acabou não. De nascença, Deus me abençoou em que eu sou um verdadeiro hebreu. O que ele quer dizer? Na minha linhagem não tem nenhum gentio. Porque havia alguns judeus, meus irmãos, que lá atrás, 2, 3, 4, 5 gerações, não importa, algum dos seus antepassados havia sido prosélito. Era um egípcio que se tornou judeu. Era um ismaelita que se tornou judeu. Era uma prostituta de Jericó que se tornou gentia. Lembrou? De Raabe. O que ele está dizendo? Até nisso eu sou puro. Eu sou judeu até a ponta do cabelo. E eu poderia usar tudo isso para me vangloriar. Porque eu nasci assim. Deus me abençoou assim. Então Paulo, meus irmãos, agora na segunda parte vai falar das coisas que ele não nasceu, mas que ele escolheu. Final do versículo 5. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, versículo 6, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, meus irmãos, destaca agora que ele escolheu, ele decidiu por si mesmo ser, por sua própria sabedoria e obediência como judeu, da seita judaica mais severa que havia no judaísmo, os fariseus, os separados, os justos, aqueles que eram o top do top, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, aí você coloca aí. Eles se achavam assim. E Paulo está dizendo, eu era dessa seita. E mais ainda, enquanto muitos da minha seita ficaram aí olhando a igreja crescendo, pelo zelo religioso, eu fui perseguidor da igreja. Eu não fiquei parado nas arquibancadas, eu fiz. E quanto à lei, o que ele fala sobre si? Irrepreensível. Você pode estar achando estranho que eu estou falando de todas essas qualidades de Paulo como se fossem coisas muito tremendas, muito boas. Mas é ele que está falando. Agora perceba, meus irmãos, que você pode fazer um comparativo com todas as coisas boas pelas quais Deus lhe fez nascer. E todas as boas escolhas que você já fez na sua vida. E você pode olhar agora, meu irmão, o que Paulo considera na vida dele, como nós devemos considerar na nossa também. Como se isso fosse alguma coisa boa, ou trouxesse algum mérito espiritual na nossa vida. Ele diz, versículo 7, mas o que para mim era lucro, o que para mim era o centro da minha vida, aquilo que para mim era o que eu me gloriava, aquilo que eu ficava satisfeito, pelo menos eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrano, meu nariz era empinado. Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Tudo isso, amados, para Paulo era sinceramente o foco, o centro da sua vida. Algo que lhe trazia a convicção de que agradava a Deus, de que estava colocando um enorme sorriso no rosto de Deus. Mas tudo isso ele repudiou. Paulo reconhece a inutilidade de sua vida pregressa diante da vida de Cristo e da vida com Cristo.
Pastor, mas eu também acho assim. O grande problema, meus irmãos, é que às vezes nós não achamos isso agora na nossa vida com Cristo. Paulo está destacando, meus irmãos, que como tudo antes ele despreza, para dizer para nós que agora o nosso foco precisa continuar sendo este. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos, que acontece com muito cristão. Preste bem atenção. O cara é viciado. A mulher é desesperada. O homem é um adúltero. Ela é uma amante. Mas você coloca aí as agruras e desgraças que a vida traz na vida das pessoas, correto? Aí ela se converte. E a pessoa é cheia de gratidão. Ai, que coisa boa. Poxa, eu era assim, agora, nossa, nova criatura. Só que o tempo vai passando. E aquela pessoa, meus irmãos, que se converteu e que se humilhou na conversão, reconhecendo-se pecadora, começa a se pavornear. Quanto tempo que eu não uso essa palavra? Começa a se achar. Começa a perceber que as suas virtudes são boas. Porque afinal de contas, pelo menos eu não sou como aquele irmão. A minha igreja não é como aquela igreja. A minha família não é como aquela família. Eu não sou como este irmão, como este pastor. Perceba, meu irmão, a sua carne não se converte. Seria maravilhoso se ela se convertesse. Essa desgraçada não se converte. E ela se mantém, meu irmão, no propósito dela de se agradar. E o orgulho é uma das coisas que mais agradam a nossa carne. Paulo está destacando, meu irmão, que todas essas coisas ele deixou no passado, e olha o que ele vai falar agora. Olha a força com que ele vai falar agora. Mais do que isso, versículo 8, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Se fosse um dia de hoje, meus irmãos, com o politicamente correto, com o melindre com que as pessoas encaram, Paulo, você é duro, assim não pode, vai devagar. Perceba, meus irmãos, que lá para falar dos opositores do Evangelho, Paulo usou palavras duras: cães, obreiros do mal, mutiladores. E agora, para falar de si mesmo, ele diz: tudo o que eu tinha era esterco. Perceba, meus irmãos, como Paulo sempre trata as coisas ruins com dureza, com objetividade. Mas quando ele faz isso, ele quer fazer um contraste com a forma maravilhosa agora com que ele tem Cristo na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa da palavra, da pregação, da sã doutrina, lhe lembrando todo o tempo, a mim também, da superioridade, da grandeza de Cristo. E enquanto isso, no seu coração, lá está a carne lhe prestando desserviço de dizer o quão maravilhoso você é, o quão admirável você é, o quão bonzinho eu sou. E nós temos, amados, essas duas forças. Paulo vai tratar disso bastante em Gálatas, da carne e do espírito, onde nós temos que alimentar um e matar de fome o outro constantemente. Porque cada momento em que nós presenciamos uma má ação de alguém, nosso ímpeto é nos considerar, nem que seja um milímetrozinho, melhor do que aquela pessoa. E nós demoramos a reconhecer que na verdade é a obra de Cristo na nossa vida. Como Paulo nos ensina isso? Paulo engloba, meus irmãos, tudo na sua vida, muito mais do que sua vida anterior, como perda diante de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Ele é um homem sem velcros, onde as coisas, sentimentos, sensações deste mundo não podem se agarrar. Paulo perde sem perder, ganhando e retendo o que mais importa. Paulo chega, meus irmãos, a usar um termo um pouco forte, esterco, literalmente excrementos. O tradutor português foi bonzinho, né? Porque eu não falo de esterco, a gente pensa lá na vaquinha, mas não. O termo é excremento, meu e o seu, para definir o valor zero
de qualquer coisa fora de Cristo. Eu não sei, meu irmão, se você veio aqui esta noite achando ou esperando uma palavrinha, né? Água com açúcar, mamão e tal. Mas Paulo preso não pensou nisso. Ele pensou, essa igreja precisa compreender, eu estou longe. Quais são os verdadeiros valores aos quais ela precisa se apegar. E Paulo então continua, meus irmãos, no versículo 9. Ele diz que o alvo dele, finalzinho, depois de considerar tudo como esterco, ele quer ser encontrado nele, em Cristo. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Além de destacar o que ele perdeu e que nenhum valor possuía, Paulo fala do que ele ganhou. Ser encontrado em Cristo reflete que somos dele e ele é nosso. Que estamos nele e ele está em nós. Irmãos, ser encontrado em Cristo reflete a realidade da justiça de Cristo sobre a nossa vida. A realidade que nós somos convidados, sim, para o baile de gala. Nosso nome está na lista de convidados. Nós pertencemos àquele lugar por causa de Cristo. Amados, nada mais importante do que estar limpo diante de Deus. Repare no texto quantas e quantas vezes Paulo menciona a palavra justiça. Agora você deve estar pensando, poxa, por que ele fala disso? Olha o que ele falou lá em cima. Pelo zelo perseguidor da igreja. Eu não sei você, meu irmão, mas se fala tanto hoje sobre cura interior, não é verdade? Outro dia alguém me pediu, pastor, me recomenda um bom livro sobre cura interior. Eu falei, anota aí, Bíblia Sagrada. Que as pessoas querem essa receitinha, né? De que vai ler uma coisinha. Eu fico pensando, meus irmãos, como que a igreja sobreviveu quase 2000 anos sem essas muletas artificiais, muletas feitas de palha que inventam hoje. E aí eu devolvi, continuei conversando com a pessoa, perguntei, quantos dias por semana você lê a palavra? A resposta dela, por semana? Então, meu irmão, o que quer que seja que você acha que seu coração está ferido, que a sua alma está sangrando, a cura está na palavra, está em quem você é em Cristo. Alguém me apontar um bom livro que reflita a verdade das Escrituras? Eu vou ficar com esse livro sim, para mim, e vou recomendar outros, mas não métodos artificiais, não recomendaçõezinhas de autoajuda. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo na minha infância. O senhor não sabe o que aconteceu comigo no meu casamento. Você não sabe o que aconteceu comigo na minha cidade natal. Você não sabe, e aí vai. Meus irmãos, aqui nós temos um homem que entrava na casa dos nossos irmãos em Cristo e arrastava homens, mulheres e crianças para a morte. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu teria profunda dificuldade, eu nunca tirei a vida de ninguém. Alguns dias atrás, saindo da escola, com o Esdras, um dos colegas dele atravessou na frente do meu carro. O resto do período, para casa, do percurso para casa, eu ficava me perguntando, meu Deus, como que eu conseguiria conviver com isso? Porque eu ia pegá-lo em cheio. É que nós temos um homem, meus irmãos, que carrega nas costas a morte de irmãos. E os parentes desses irmãos recebiam as cartas desse homem, ouviam a pregação desse homem. Você quer falar de cura interior? Olhe para a vida de Paulo. Como é que Paulo é curado interiormente, meus irmãos? Como é que Paulo resolve os conflitos do seu passado? O texto está dizendo claramente, quero conhecer a Cristo. Eu quero ser dele, eu quero tê-lo, eu quero estar nele. Então perceba, meus irmãos, o Evangelho não começa com Cristo, depois você vai cuidar das suas coisas. O Evangelho não começa com Cristo, depois você vai pegar as soluçõezinhas evangélicas que criam. O Evangelho começa com Cristo, continua com Cristo e termina com Cristo. E meus amados, é isso que eu e você precisamos.
E a prova cabal fica no resto dos versículos, depois de fazer uma declaração de autofalência, de seus recursos próprios. Paulo abre a porta para a sua declaração final, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Como é que o pastor Fábio Borges brinca mesmo? Só vitória, irmão? Mundo evangélico de jargões, de frasezinhas feitas para levantar as pessoas, quando só podemos ser verdadeiramente levantados por Cristo. Ou seja, amados, quais são as aspirações de Paulo? Veja bem, para terminarmos o conteúdo dos últimos 2 versículos. Conhecer a Cristo significa conhecer na experiência, na vivência, não na conversão, porque isso já aconteceu lá atrás na vida dele, mas na comunhão, e comunhão íntima, diária e constante. Lembra que nós falamos, irmãos, dos homens que marcaram a história? Homens de oração. Eu me lembro, por exemplo, do irmão Lawrence, ou Laurêncio, se você preferir. Ele era um monge. E ele não era um daqueles monges que cantavam bonitinho lá, não. Ele também não era um monge instrutor que pregava, como por exemplo Lutero, que era mestre em Romanos. Ele era lavador de pratos. Eu não sei o que alguém vai fazer no monastério para lavar prato, mas essa era a função dele. E no seu livro A Prática da Presença de Deus, o irmão Laurêncio narra e como em cada atividade doméstica do seu ministério no monastério, ele cultivava a oração e a presença de Deus, constantemente, intimidade com Deus. Como ele não departamentalizava a vida dele, né? Teve a reunião lá na capela, agora eu vou cuidar das coisas domésticas. Será que nós não podemos ou não devemos fazer a mesma coisa, irmãos, em toda a nossa vida? Mamãe e papai lhe deu alguma tarefa para fazer na casa. Em primeiro lugar, glória a Deus, privilégio de servir. Será que você vê assim? E aí eu posso servir e ter ali um tempo com Deus. Tempo de agradecer. Como disse um puritano, enquanto você estiver lavando os pratos, agradeça porque eles foram sujos de comida. Quando você estiver lavando a sua roupa, agradeça porque eles puderam ser sujos no trabalho. Prática da presença de Deus. Quero conhecer a Cristo. E aí Paulo dá um passo adiante. Conhecer o poder da sua ressurreição. Irmão, significa usufruir do mesmo poder que aniquilou a morte, mas está disponível hoje para a nossa vida. Veja, amados, que nossa luta nesta vida não é mais contra a morte. A morte já foi vencida, ele já cuidou disso, ele já resolveu. Essa fatura está paga. A nossa luta é contra o pecado. E este poder, o mesmo que ressuscitou a Cristo dos mortos, está à nossa disposição para que nós possamos, ele fluindo através de nós, vencer, capacitados a vencer o pecado. E finalmente ele diz, participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Termina refletindo uma vida descolada, separada deste mundo. Uma vida que já tem um gostinho da eternidade, morrendo para o eu, vivendo para Cristo. Perceba, amados, que Paulo não está falando de participar dos sofrimentos substitutivos de Jesus. Não significa que eu vou participar do que ele fez na cruz, porque eu vou completar a redenção dele, não é nada disso. O que ele fez na cruz, só ele poderia fazer. Mas hoje, quando digo não para mim mesmo, eu vivo aquilo que Cristo deseja que eu viva. Esta semana, um daqueles frequentadores de igreja, né? Frequenta aqui, frequenta acolá. Está fazendo um serviço na empresa dele e fez a pergunta: pastor, se alguém entra na minha casa e violenta a minha filha, eu posso matá-lo? Eu disse: não, matá-lo não, mas você pode amá-lo. Eu sabia que a pergunta dele era capciosa. Não, pastor, mas peraí. Eu não matá-lo, ele já está no lucro, mas amá-lo, pois é.
Porque o problema, fulano, e detalhe que ele tem um nome bíblico tão bonito, o problema, fulano, é que você quer o cristianismo usuário, de utilidade. Você não quer o cristianismo que morre para você mesmo. Acho que ele se arrependeu de ter me perguntado qualquer coisa, mas é isso que eles têm sido alimentados. É isso que eles têm recebido. Mas naquele dia, meus irmãos, eu continuei, abrandei um pouco mais o discurso depois, falei da graça de Deus, como ele era tão pecador como aquele criminoso, e ambos precisavam do perdão em Cristo Jesus. Por quê? É participar dos sofrimentos de Cristo. É fazer o que a nossa carne não quer. É fazer o que o meu eu não quer. Eu sei, meus irmãos, que o exemplo dado por esse crente é extremo. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso com pessoas que estão socialmente muito mais aceitáveis do que um estuprador ou um violentador. E nossa obrigação é amar. A alegria em Cristo reside em discernir o valor eterno daquilo que é efêmero. Você tem atrelado sua vida a esses valores eternos? Por quê? Porque o arrebatamento chega a qualquer momento. O último versículo, Paulo diz, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabe tanto bem quanto eu e você, e ele deixa isso bem claro, que o próximo evento final que nós aguardamos é Jesus vindo buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja. E é claro que Paulo está falando aqui que ele, de alguma forma, talvez ele vá, talvez ele não vá. Mas de que independente de como ele esteja espiritualmente, ele quer chegar da melhor maneira possível, com os alvos que ele colocou no versículo 10. Será, meu irmão, que você tem alvos espirituais também na sua vida? Veja que quando nós fazemos alvos materiais, humanos, eu quero nos próximos 5 anos terminar uma faculdade, ou terminar uma pós, nos próximos 5 anos eu quero talvez já casar e encomendar o primeiro filho. Eu tenho um prazo que eu controlo, de certa forma. O prazo espiritual você não controla. Porque agora poderia ser... Não foi. O último segundo da nossa vida aqui. Literalmente. E o arrebatamento chegando, meus irmãos, vale encontrar exatamente como você está. E essa não é uma questão se você vai subir ou não. Esta não é uma daquelas igrejas que fica ali ameaçando com terrorismo evangélico. Olha, Jesus vem e você fica, viu? Não, fique calmo. Todo cristão será arrebatado. Todo cristão. Se você tem absoluta certeza da sua salvação, você é um cristão e você subirá. Se você não tem, pelo amor de tudo que é mais sagrado, converse conosco nesta noite. Esta não é a questão. A questão é, vale subir de qualquer jeito? Porque para a nossa vida, a gente planeja coisas tão maravilhosas, não é verdade? Eu vou para a melhor escola, se é o que eu puder pagar ou passar. Eu vou ter a melhor vida e para a eternidade. O alvo de Paulo, meus irmãos, é a eternidade. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu quero participar do seu sofrimento porque meu alvo está lá. É lá que está o meu tesouro, não aqui. E aí reside, meus irmãos, uma vida de verdadeira alegria. Por isso que a nossa alegria está centrada em Cristo. Porque nesta alegria nós encontramos a renovada obediência. Nesta alegria reside discernir a verdadeira espiritualidade da falsa. E finalmente discernir o valor eterno das coisas, hoje na nossa vida, do efêmero, daquilo que passa. Que o Senhor, meus irmãos, renove a nossa vida a cada dia na sua alegria e nos faça compreender essas verdades. Feche os olhos comigo, vamos orar. Deus querido, o nosso coração se alegra na Tua presença, em saber, ó Deus, que Tu és suficiente, que o Teu Filho nos basta, que Teu Espírito nos enche e nos completa. Obrigado, ó Deus, e que nesta semana, quando nós vamos encarar o nosso trabalho, quando nós vamos encarar os afazeres, não importa. Nós sejamos, ó Deus, renovados no Espírito, a cada dia com as verdades que ouvimos agora de novo. E que a nossa alegria exulte, sabendo, ó Deus, que este mundo passará, e a sua concupiscência, e a sua falsidade, e seu caráter efêmero, tudo passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Muito obrigado, Deus,
porque o homem naquela prisão não sucumbiu, mas foi usado pelo Senhor, o autor do texto, como escritor de verdades tão maravilhosas para nós. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.